O grito ecoou pela rua estreita de Alfama como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma. Tu és uma vergonha para esta família, Ana. Uma aberração que mancha o nome dos nossos antepassados. A voz do pai, rouca de fúria e vinho do Porto, atravessou a noite úmida de Lisboa, misturando-se ao cheiro de sardinha assada e ao som distante de um acordeão melancólico. Ana, com o uniforme da Polícia de Segurança Pública ainda amarrotado da patrulha noturna, parou no limiar da porta da casa familiar, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Não era a primeira vez, mas daquela feita, as palavras cravaram-se como facas afiadas em azulejos partidos. Ela apertou os punhos, sentindo o peso da pistola no coldre, mas o que doía mais não era o metal frio, era vazio onde outrora existira amor incondicional. Pai, eu sou quem sempre fui. Só amo de forma diferente. Mas ele já virara as costas, desaparecendo na penumbra da sala onde retratos de avós devotos, com rosários entre os dedos, pareciam julgar-na em silêncio. Ana saiu tropeçando, o arco da Rua Augusta brilhando ao longe como uma promessa falsa de liberdade, e correu para o Tejo, onde as águas escuras sussurravam segredos que nem o Oceano Atlântico ousava revelar. Naquela noite de outono de 2025, Lisboa pulsava com a vida contraditória que Ana conhecia tão bem. De um lado, as luzes néon dos bares do bairro Alto, onde casais como ela e Sofia podiam dançar fado moderno sem olhares enviesados. Do outro, as ruas labirínticas de Alfama, berço de tradições que sufocavam qualquer desvio do script católico conservador. Aos 32 anos, Ana Mendes era inspetora na PSP, uma das poucas mulheres a subir na hierarquia numa força ainda dominada por homens de bigodes grossos e piadas machistas. Crescia em Belém, filha de um pescador de Alcântara que sonhara com netos correndo nos jardins do Mosteiro dos Jerónimos, mas o destino tecera-lhe um caminho de silêncios e olhares furtivos. Desde menina, Ana sentia o mundo inclinar-se de forma errada. As brincadeiras com as raparigas da escola não eram só inocentes. Eram o primeiro vislumbre de um fogo que ardia devagar, alimentado por livros escondidos de poetas como Sofia de Mel Brainer e as canções de Amália Rodrigues, que falavam de amores impossíveis. Sofia Oliveira, a sua âncora, esperava-a no pequeno apartamento encheado, um ninho de livros poéticos e telas inacabadas que cheirava a café forte e a tinta fresca. Aos 28 anos, Sofia era ilustradora freelance, descendente de uma linhagem de azulegistas de Sintra que pintavam painéis com cenas de moras encantadas e cavaleiros errantes. O seu estúdio era um caos criativo, prateleiras abarrotadas de cadernos de esboços, onde Ana surgia em traços delicados, o queixo firme, os olhos castanhos como dor no verão, o sorriso que só Sofia conseguia desenterrar após um dia de caos policial. Elas se conheceram há 2 anos, num festival de fado em Coimbra, durante uma operação de Ana contra o contrabando de vinho. Sofia, contratada para ilustrar o cartaz do evento, tropeçara num grupo de bêbados e Ana intervira com uma graça feroz, algemando-os sem perder o ritmo. Obrigada, inspetora. Mas cuidado, que o fado é contagioso, pode roubar-lhe o coração. Sofia piscara e ali, sob as estrelas de Mondego, o roubo acontecera. Agora, ao entrar em casa, Ana deixou cair a mochila no chão de mosaico hidráulico, um padrão de flores azuis que Sofia escolhera para lembrar as raízes portuguesas. Amor? A voz de Sofia veio da cozinha, suave como o marfim de uma viola de fado. Ela surgiu, de avental salpicado de tinta, os cabelos negros ondulados presos num coque desleixado, os olhos verdes como os vinhedos do Alentejo brilhando de preocupação. Ana não disse nada, apenas se atirou aos seus braços, o corpo rígido cedendo ao abraço que cheirava a lavanda e a terra molhada. Foi o teu pai outra vez? Sofia murmurou, beijando-lhe a têmpora. Ana assentiu, as lágrimas quentes traçando caminhos no rosto. Ele disse que sou uma vergonha. Que devia ter ficado no armário para sempre, como uma relíquia de família. Sofia apertou-a mais, as mãos traçando círculos suaves nas costas de Ana, como se pudesse apagar as palavras com toques de carinho. Tu não és vergonha nenhuma. És a minha heroína, a mulher que salva o mundo lá fora e me salva aqui dentro. Lembra-te, em Portugal, o amor vence os fantasmas do passado. Olha para o orgulho de Lisboa, marchamos juntas, não marchamos? Elas sentaram-se no sofá gasto, com vista para a Praça Luís de Camões, onde estátuas de poetas pareciam vigiar a cidade com olhos sábios.
Sofia serviu 2 chávenas de chá de camomila com um fio de mel do minho e Ana contou tudo: a discussão, as acusações, o peso de ser a filha errada numa família que ainda rezava o terço aos domingos na igreja de São Roque. Eu lutei tanto para ser aceite na polícia, Sofia. Mulheres como eu? Somos raras. E agora sinto que tudo desaba porque amo uma mulher. Sofia pegou na mão dela, entrelaçando os dedos como raízes de uma oliveira centenária. Então deixa desabar. Eu estou aqui para reconstruir contigo. Lembra da nossa viagem a Óbidos? Aquela vila de livros, onde nos perdemos nas ruas de pedra e encontramos-nos de novo sob o aqueduto? Ana sorriu debilmente, recordando o piquenique improvisado com queijos da Serra da Estrela e o beijo roubado ao pôr do sol, quando o céu se tingira de laranja como as colchas de linho lentejanas. Mas o conflito não parava na porta de casa. No quartel da PSP em Moscavide, os rumores corriam como o elétrico 28 pela cidade. A inspetora Mendes? Com uma pintora? Que escândalo! O chefe, um homem de Setúbal com sotaque carregado e bigode grisalho, fingia ignorar, mas os olhares dos colegas, homens que partilhavam cervejas no Tasca do Chico após o turno, eram punhais disfarçados de camaradagem. Ana patrulhava as ruas de Belém com o peito apertado, o rádio crepitando chamadas sobre assaltos em Alfama ou protestos contra a gentrificação no Cais do Sodré. Ela amava o seu trabalho, a adrenalina de desvendar crimes, o orgulho de proteger uma nação que, apesar das cicatrizes da ditadura de Salazar, abraçara a democracia e o casamento igualitário em 2010. Mas o conservadorismo persistia, especialmente nas periferias, onde padres ainda pregavam contra os pecados da carne e famílias como a dela viam o amor lésbico como uma praga importada do norte da Europa. Dias depois, o primeiro golpe veio de onde menos esperava. A sua parceira de patrulha, Maria, uma lisboeta de chelas com riso fácil e família numerosa. Elas eram amigas há anos, confidenciando segredos sobre maridos ausentes e filhos rebeldes. Mas numa tarde chuvosa, enquanto investigavam um furto no Museu de Azulejos em Campo de Ourique, Maria deixou escapar: Ana, ouvi dizeres sobre ti e essa Sofia. É verdade? Olha, eu não julgo, mas o chefe. Ele sabe. E há quem fale em transferir-te para o interior para calmar as coisas. Ana gelou, o coração caindo como uma âncora no Tejo. Quem te disse isso? Maria baixou os olhos, remexendo nos papéis. Foi o João, do turno da noite. Ele ouviu no bar. Desculpa, eu só. Pensei que devias saber. Traição? Não intencional, talvez, mas cortante como o sal nas feridas. Ana dispensou cedo, dirigindo sozinha pela Marginal até Cascais, onde o mar Atlântico rugia contra as falésias, e quando a sua raiva. Porquê, Portugal? Porquê ainda nos caçais como bruxas em Évora? Sofia encontrou-a ali, horas depois, embrulhada num jal de lã da Serra da Estrela que trouxera de casa. Eu soube pelo teu silêncio no telemóvel. Vem, vamos ao forte de São Julião da Barra, lembra-te da nossa promessa de enfrentar as tormentas juntas. Caminharam pela praia de areia grossa, o vento salgado despenteando os cabelos, e Sofia contou histórias da sua avó, uma tecelã de tomar que bordara mantas com motivos de fênix renascendo das cinzas. Ela dizia que o amor verdadeiro é como o fado, dói, mas liberta. Tu vais libertar-te disto, Ana. E eu estarei a cantar contigo. Naquela noite, de volta ao Chiado, Sofia desenhou Ana como uma guerreira moura, espada em punho contra dragões de preconceito, com Sofia ao lado, pincel como escudo. O desenho, colado na parede, tornou-se talismã. O conflito escalou numa semana, como uma tempestade do Cabo da Roca. O pai de Ana, impulsionado por um primo devoto de Fátima, organizou uma intervenção familiar na casa de Belém. A mãe, frágil como porcelana de vista alegre, chorava baixinho. O irmão mais velho, engenheiro no Porto, argumentava com lógica fria: Irmã, pensa na tua carreira. A polícia não tolera escândalos. E a Sofia? Ela é passageira, como aquelas turistas que vêm para o Rock in Rio. Ana explodiu, a voz tremendo como uma viola desafinada. Passageira? Ela é a minha casa, o meu fado vivo.
Vocês querem que eu viva uma mentira, como o avô viveu, escondendo os seus amores por marinheiros no Tejo? O pai ergueu-se, o rosto vermelho como o vinho de Dau. Então sai desta casa e leva a tua podridão contigo. Não és mais filha minha. As portas bateram e Ana fugiu para a rua, o padrão dos descobrimentos zombando dela com as suas figuras de heróis que conquistavam mundos, mas não corações. Sozinha no carro, o telemóvel tocou. Era o chefe. Mendes, precisamos de falar. Há uma queixa anónima sobre ti. Dizem que estás comprometida emocionalmente para o trabalho. Amanhã, às 9. O pânico subiu como uma maré alta em Matosinhos. Ana dirigiu até ao apartamento de Sofia, batendo à porta com punhos cerrados. Eles vão me destruir. Tudo por causa de nós. Sofia puxou-a para dentro, acendendo velas de cera de abelha do Alentejo, o aroma doce misturando-se ao choro de Ana. Não vão. Eu tenho um plano. Amanhã vamos à Associação ILGA Portugal, elas ajudam com estes casos. E à noite, fado no Senhor Vinho. Vamos lembrar-nos do que somos, fortes como as muralhas de Óbidos. Deitaram-se abraçadas, o corpo de Sofia um bálsamo contra o frio da rejeição, e Ana adormeceu sonhando com praias do Algarve onde o sol beijava o mar sem julgamentos. Ao amanhecer, o sol filtrava-se pelas persianas de rendas madeirenses, pintando o quarto de tons dourados. Ana acordou com Sofia a preparar o pequeno almoço, pão de mafra com queijo de azeitão e café de Angola, herança das antigas colónias que agora unia gerações. Hoje lutamos, disse Sofia, beijando-lhe os lábios num toque leve como brisa de minho. No quartel, o confronto foi brutal. O chefe, com pastas espalhadas na secretária, citou preocupações éticas. Mendes, tu és boa polícia, mas isto afeta a imagem. Pensa em transferir para Faro, longe dos olhares de Lisboa. Ana ergueu o queixo, o uniforme impecável como armadura. Senhor comissário, o meu amor não afeta o meu dever. Salvei vidas em operações que os homens aqui nem sonham. Se me transferirem por ser quem sou, isso sim é escândalo, um KPSP não pode esconder num relatório. Saiu dali com o coração aos saltos, mas a cabeça erguida, ligando para Sofia, eu disse-lhes. Agora é contigo, o teu apoio é a minha vitória. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções, como o carnaval de Torres Vedras com as suas máscaras coloridas escondendo dores profundas. A notícia vazou para a imprensa local. Um tabloide sensacionalista de Setúbal publicou polícia lésbica envergonha família tradicional e Ana tornou-se alvo de trolls nas redes, misturando-se a debates sobre o orgulho LGBT em Lisboa. O pai cortou contacto, a mãe enviava mensagens bíblicas veladas. Mas Sofia? Ela transformou a dor em arte, uma exposição em Belém, Amores de Azulejo, com painéis que contavam histórias de mulheres portuguesas amadas em silêncio, de rainhas medievais a ativistas modernas. Ana posou para o quadro central, o olhar desafiador e a abertura foi um triunfo. Amigos da ILGA, cantoras de fado como Marisa e até alguns colegas da PSP apareceram, murmurando apoios tímidos. Numa noite de lua cheia sobre o castelo de São Jorge, o alto trunfo da traição revelou-se. Maria, consumida pela culpa, confessou, fora ela a fonte anónima, pressionada pelo marido conservador, um adepto ferrenho do Sporting com ligações à Igreja Evangélica em Loures. Eu traí-te, Ana. Tinha medo pela minha família. Perdoa-me? O encontro, num café em Alfama com cheiro a pastéis de nata, foi um rio de lágrimas. Ana sentiu o baque, a amiga que partilhara turnos de risco agora era o punhal nas costas, mas algo mudou. Traição dói como o fado de Amália, Maria. Mas o perdão? Esse é o refrão que cura. Elas abraçaram-se, e Maria prometeu testemunhar a favor de Ana na comissão interna da PSP. O clímax irrompeu numa manifestação contra a discriminação LGBT em Rossio, onde Ana, de folga mas presente como cidadã, viu o pai à frente de um grupo de conservadores católicos, cartazes com cruzes e slogans de família tradicional. Ele gritou de megafone: mulheres como a minha filha destroem os valores de Portugal. O coração de Ana partiu-se ali, sob a estátua do Dom Pedro IV, mas Sofia surgiu da multidão, megafone na mão, a voz firme como o granito do Douro.
Senhor Mendes, o seu ódio não é tradição, é medo. A sua filha é o orgulho de Lisboa, uma polícia que protege todos, incluindo os que a julgam. E eu? Eu sou o amor que a cura. O silêncio caiu, quebrado por aplausos hesitantes, e o pai, atônito, baixou o cartaz. Ana correu para Sofia, beijando-a perante câmaras e olhares, um ato de rebelião romântica que viralizou nas redes como um hino moderno. A cura veio devagar, como o vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho. O chefe recuou, promovendo Ana a subinspetora, Maria tornou-se aliada, partilhando histórias nas pausas para humanizar o outro. O pai enviou uma carta, rabiscada à mão em papel de caderno de Belém. Filha, vi-te na televisão. O teu amor brilha mais que o Tejo ao sol. Volta para casa. Não era perdão total, mas um começo, tingido de lágrimas e saudades de domingos com bacalhau à brás. Sofia e Ana casaram-se num verão de 2026, numa cerimónia discreta em Sintra, com azulejos como testemunhas e fado suave ao fundo. Tu curaste as minhas feridas, sussurrou Ana no altar de pedra. Sofia sorriu, e tu as minhas, com o teu fogo, mostraste-me que o amor português é resiliente como sobreiro. Hoje, em 2025 findando, Ana patrulha com orgulho renovado e Sofia pinta quadros que viajam o mundo, contando a sua história. Portugal, com as suas contradições, de fados chorosos a marchas coloridas, ensina que o conflito explode, mas o apoio de uma parceira tece as cicatrizes em tapeçarias de esperança. E assim, sob o céu de Lisboa, o amor lésbico floresce, humano e eterno. O sol de inverno filtrava-se pelas janelas em arco do quartel em Moscavide, lançando sombras dançantes sobre as secretárias abarrotadas de relatórios e canecas de café requentado. Ana Mendes ajustou o coldre, sentindo o peso familiar da Glock como uma extensão do seu braço, uma âncora na maré de incertezas que a vida lhe atirava. Aos 32 anos, ela era um farol de determinação numa força policial onde as mulheres ainda lutavam por um lugar à mesa, literalmente. As pausas para almoço no refeitório eram dominadas por conversas sobre futebol do Benfica e queixas sobre o trânsito na segunda circular. Mas Ana? Ela navegava aquelas águas com um sorriso educado, escondendo o oceano de dúvidas que borbulhava por baixo. Naquela manhã de dezembro, o ar estava carregado de umidade, típico do Tejo que se infiltrava em tudo, até nos ossos. O chefe, comissário Rui Costa, um homem de 55 anos com a compleição de um toureiro de retiro e o temperamento de um vendaval alentejano, chamou à sala dele Mendes: senta-te. Temos um caso grande, contrabando de artefactos históricos de Évora. Vais liderar a equipa com a Lopes. Maria Lopes, a sua parceira de longa data, piscou-lhe do corredor, os olhos castanhos brilhando com cumplicidade. Elas eram uma dupla afiada, Ana a mente estratégica, Maria o instinto de rua, forjada em noites de vigilância em chelas e perseguições pelo Rocio. Mas enquanto planeavam no quadro branco, rabiscando mapas de estradas secundárias que serpenteavam pelas planícies alentejanas, Ana sentiu o telemóvel vibrar no bolso. Uma mensagem de Sofia: boa sorte no caso, minha inspetora. Janta em casa? Fiz cataplana de marisco como a tua mãe, mas sem julgamentos. Coração vermelho, o coração de Ana aqueceu como um braseiro de castanhas assadas na Rua Augusta. Sofia Oliveira, com os seus 28 anos de curiosidade insaciável e mãos manchadas de tinta, era o contraponto perfeito ao caos da vida policial. Enquanto Ana caçava criminosos, Sofia capturava almas em esboços, retratos de lisboetas comuns, com rugas que contavam histórias de imigração para a França ou amores perdidos no 25 de Abril. O dia arrastou-se em reuniões e chamadas para informadores em Sines, onde o cheiro a peixe seco pairava mesmo ao telefone. Ao entardecer, Ana dirigiu para Chiado, o trânsito um rio lento de motas e autocarros amarelos, o rádio sintonizado na antena com fados de dulce pontes a embalar os pensamentos. O apartamento de Sofia ficava num prédio do século XIX, com escadas de madeira rangente e um elevador que gemia como um acordeão cansado. Ao abrir a porta, o aroma da cataplana invadiu-a, amêijoas, camarões e tomate fresco, temperado com coentros e um toque de piripiri que picava a língua como uma discussão acesa. Chegaste.
Experimenta isto, é receita da minha avó de Setúbal, mas com um twist meu, um pouco de vinho verde para suavizar. Sofia surgiu da cozinha, o avental atado à cintura fina, os cabelos negros caindo em cachos rebeldes sobre os ombros. Ela beijou Ana com uma lentidão que desarmava qualquer armadura, as mãos traçando o contorno do uniforme como se mapeasse um tesouro escondido. Sentaram-se à mesa de carvalho, iluminada por uma lâmpada de vidro soprado de mursa, e Ana contou do caso. É grande, Sofia. Peças de romanos contrabandeadas para colecionadores em Madrid. Se apanharmos estes tipos, é capa no público. Sofia ouvia, os olhos verdes atentos, intercalando com perguntas que iam ao cerne. E tu? Estás bem com o chefe? Ele ainda faz aquelas piadas sobre mulheres na linha da frente? Ana hesitou, o garfo parando a meio caminho. O comissário Costa era um produto do seu tempo, nascido nos anos 70, sob a sombra da Revolução dos Cravos, mas preso a ideias de ordem familiar que ecoavam os sermões de domingo na Sé. Ele tolerava a Ana, admirava a sua pontaria no tiro ao alvo em Alcochete, mas os rumores sobre a sua vida pessoal? Esses eram minados. Ele não diz nada diretamente. Mas sinto os olhares. Como se eu fosse uma peça solta no mosaico. Sofia estendeu a mão sobre a mesa, os dedos entrelaçando-se num nó inseparável. Então aperta esses nós, amor. Nós somos o padrão que eles não entendem ainda. Lembra da exposição em Sintra? Aquele painel de azulejos que pintei de nós duas, como moras livres? É isso que somos. A noite aprofundou-se em conversas sussurradas no sofá, com uma garrafa de Porto Tawny aberta e o som distante de elétricos tilintando na rua. Sofia desenhava no seu caderno, traços rápidos capturando o perfil de Ana à luz da vela, o nariz arrebitado, a cicatriz fina na sobrancelha de uma briga em Moraria anos atrás. Sabes, eu venho de uma família de azulejistas. O meu bisavô pintou os painéis do Palácio Nacional de Pena, cenas de amores proibidos entre princesas e plebeias. Ele dizia que o azul cura a alma. Ana riu, um som raro e genuíno, e puxou Sofia para o colo, beijando-lhe o pescoço num gesto de gratidão silenciosa. Naquele momento, o mundo lá fora, com os seus conservadorismos enraizados como sobreiros no Alentejo, parecia distante, um eco fraco contra o pulsar do seu amor. Mas o amanhecer trouxe a realidade de volta, dura como o granito de uma calçada portuguesa. No quartel, enquanto equipavam para a operação em Évora, João, um agente novato de Loures com tatuagens de santos no braço, aproximou-se com um sorriso enviesado. Inspetora, ouvi dizer que tens uma amiga especial. Cuidado, hein? O comissário não gosta de distrações. O tom era leve, mas o veneno subtil, como o arsénico nos vinhos falsificados que Ana investigara outrora. Ela ignorou, focando no briefing, rotas de fuga, contactos no posto da GNR em Montemor Novo. Maria, ao lado, franziu o sobrolho mas disse nada, o seu silêncio um presságio que Ana não quis ver. A viagem para o Alentejo foi um borrão da Autoestrada 6, com planícies douradas de sobreiros e oliveiras estendendo-se até ao horizonte, pontilhadas de vilas brancas como os de Monsaraz. Pararam num mirador perto de Arraiolos, para um café rápido num tasquinho onde a dona, uma senhora de lenço na cabeça, serviu broas de mel com um sorriso maternal. Vão com Deus, meninas. O Alentejo guarda segredos, mas também traições. As palavras pairaram e Ana sentiu um arrepio, como se o vento carregasse avisos dos antigos romanos cujas ruínas pilhavam. A batida aconteceu ao crepúsculo, num armazém abandonado perto das ruínas de Évora Romana. Ana liderou a entrada, lanterna na mão, o coração batendo em ritmo com os passos silenciosos da equipa. PSP. Mãos ao ar. Gritos ecoaram, seguidos de um tumulto. O contrabandista principal, um homem de beja com cicatrizes de brigas de faca, tentou fugir, mas Maria bloqueou com um teco perfeito. Algemado, ele cuspiu. Vocês, cidades, não entendem o campo. Aqui, lealdade é tudo e traição pior que a fome. Recuperaram as peças, ânforas e mosaicos que contavam histórias de deusas pagãs amando livremente, e o regresso a Lisboa foi triunfante, com chamadas de parabéns do comissário. Mas a euforia durou pouco.
Naquela noite, ao chegar a casa, Sofia esperava com notícias próprias, uma comissão para ilustrar um livro sobre o património LGBT em Portugal, financiado pela Câmara de Lisboa. É sobre mulheres como nós, Ana, de D. Catarina, ativistas do Bloco de Esquerda. Queres pousar para a capa? Ana abraçou-a, o cansaço derretendo no calor do corpo de Sofia. Sim. Mas primeiro, conta-me mais. Como é que o editor reagiu? Sofia riu, servindo vinho de colares. Ele disse, faça jus ao espírito de Camões, amores que desafiam oceanos. Elas brindaram, os copos tilintando como sinos de Natal em Mafra, e o amor delas floresceu naquela conversa, tecendo fios invisíveis contra as tempestades que se avizinhavam. Janeiro de 2025 trouxe com ele um frio cortante que se infiltrava pelas frestas das janelas antigas de Lisboa, como os sussurros de fantasmas do passado colonial. Ana acordava cedo, o alarme do telemóvel e quando como um tiro de aviso, e preparava-se para mais um dia na PSP. O caso de Évora rendera-lhe uma menção honrosa, um papelinho com o selo da direção, preso na parede do seu cubículo ao lado de uma foto dela e Sofia em frente ao aqueduto das Águas Livres, sorrisos amplos e mãos dadas sem pudor. Mas os parabéns vinham tingidos de ironia. Nos corredores, os murmúrios persistiam, alimentados por copos de ginginha partilhados em tasquinhas de alfama. Maria Lopes tornara-se uma presença constante, mas agora com uma camada de desconforto que Ana não conseguia ignorar. Durante uma patrulha rotineira pelo bairro Alto, onde turistas tropeçavam em calçadas irregulares e artistas de rua tocavam guitarra portuguesa, Maria quebrou o silêncio. Ana, sobre o que o João disse. Ignora-o. Ele é um idiota conservador, daqueles que vai à missa em Loures e vota no Chega. Ana assentiu, mas o nó no estômago apertou-se. Eu sei, Maria. Mas é mais que palavras. Sinto que me vigiam, como se o meu amor fosse um crime a investigar. Pararam num mirador com vista para o Tejo, onde gaivotas planavam como almas errantes, e Maria pousou a mão no ombro dela. Tu és a melhor inspetora que conheço. O teu segredo? É força, não fraqueza. Mas os olhos de Maria desviaram-se, e Ana perguntou-se se a amizade era mesmo tão sólida como o granito de Sintra. Em casa, Sofia combatia o inverno com cor. O estúdio transbordava de telas novas para o livro, cenas de mulheres portuguesas em trajes de viúva negra, sendo redes de solidariedade contra o patriarcado. Olha isto, uma ativista de 1974 que marchou nos cravos com um cartaz Mulheres Livres. Ana observava, fascinada, enquanto Sofia pintava com pinceladas largas, o azul cobalto misturando-se ao ocre da terra alentejana. Tu capturas a alma delas. Como fazes isso? Sofia sorriu, limpando as mãos num pano. Com amor, amor. O mesmo que uso contigo. Jantaram ensopado de grão de bico com chouriço, receita minhota que Sofia adaptara para ser vegetariana, para equilibrar os pecados da carne, brincou e a noite terminou em risos, com Sofia a ler poemas de Florbela espanca à luz de abajures de vidro de leiria. O fim de semana prometia refúgio, uma escapadela a Óbidos, a vila literária onde paredes medievais abrigavam livrarias em cada canto. Ana conduziu o velho Fiat pela A8, o rádio a tocar morna cabo-verdiana, herança das ilhas que Portugal deixara com um misto de saudade e culpa. Chegaram ao anoitecer, o castelo iluminado por tochas que dançavam como fados vivos. Check-in no pousada do castelo, um quarto com tapeçarias de arraiolos e uma varanda sobre os jardins. Aqui, ninguém nos julga, murmurou Sofia, puxando Ana para uma dança lenta ao som de um CD de fado vadio. Elas giraram, os corpos sincronizados como ondas do Atlântico, e Ana sentiu as defesas ruírem. Obrigada por me lembrares que o mundo tem bolsos de paz. No domingo, vaguearam pelas ruas empedradas, comprando livros em feiras onde autores locais assinavam edições de poesia que é escondida em capas neutras. Pararam numa pastelaria para ginginha em copos de chocolate, o pecado doce de Portugal, riu Sofia, e sentaram-se num banco sob uma moreira centenária. Sabes, eu cresci em Sintra ouvindo histórias da minha avó sobre amores de criadas com senhoras da corte. Ela bordava-as em mantas, como segredos tecidos. Ana pegou na mão dela, traçando as linhas das palmas. E a nossa história?
Vai ser um livro ou um fado? Sofia inclinou-se, o beijo um selo de promessa. Ambos. Eterno. De volta a Lisboa, a bolha rebentou com uma chamada do pai. A voz dele, grave como o sino da Basílica da Estrela, cortou o tráfego da Ponte 25 de Abril. Ana, ouvi rumores. É verdade o que dizem no bairro? Que vives com uma mulher? O carro derrapou ligeiramente e Ana encostou no arcão. Pai, sim. Eu amo Sofia. É real como o mar que tu pescavas em Alcântara. Silêncio, depois um suspiro carregado de séculos de tradição católica. Vem falar comigo. Sozinho. Pela tua mãe. Ana concordou, o estômago revirando como um barco na faina. O encontro foi na casa de Belém, um sobrado modesto com azulejos de cenas bíblicas na fachada e o cheiro perene a pão alentejano da padaria vizinha. O pai, Manuel Mendes, 60 anos de mãos calejadas por redes e o sal do Tejo, esperava na cozinha uma garrafa de cerveja super boca aberta. A mãe, Teresa, pairava como uma sombra, os olhos inchados de noites insones. Filha, senta. Explica-me isto. Ana engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços. O encontro com Sofia, o amor que crescia como era nas paredes de Alfama, a força que lhe dava para enfrentar o mundo. O pai ouvia, o rosto endurecido como cortiça. Isto não é de nós, Ana. Portugal mudou, mas a família. A família é sagrada. O padre diz que é pecado. A mãe interveio, voz trêmula, eu rezo por ti, filha. Pela tua alma. Ana ergueu-se, lágrimas quentes. O meu pecado é amar? Então levem-no, mas não me levem a ela. Saiu batendo a porta, os Jerônimos ao fundo um gigante indiferente. Sofia encontrou-a no Tejo, sentada na margem perto do cais das colunas, pedras molhadas refletindo as luzes da cidade. Eu sei. Liguei para a tua mãe. Abraçou-a, o casaco de lã envolvendo-as como um manto. Dói, mas é o preço da verdade. Lembra, até o fado tem finais felizes em algumas versões. Caminharam para casa, parando num quiosque para pastéis de nata quentes, o açúcar derretendo na boca como bálsamo. Na cama, Sofia traçou mapas invisíveis no corpo de Ana, sussurrando promessas. Vamos plantar uma oliveira em Monsaraz um dia. Raízes profundas, frutos amargos que adoçam com o tempo. Fevereiro trouxe a primeira traição real. No quartel, durante uma formação sobre direitos humanos, ironia posta em xeque pela PSP, João espalhou fotos, uma de Ana e Sofia no Orgulho de 2024, mãos dadas na Praça do Comércio, tirada por um drone anónimo. Olha a inspetora Mendes, a rainha do arco-íris. Risos abafados ecoaram e o comissário chamou-a Mendes, isto é mau para a moral. Pede transferência ou... Resolve. Ana saiu furiosa, ligando para Maria. Foram tu? Silêncio culpado. Não diretamente. O meu marido viu a foto no Facebook e comentou. Desculpa. A faca girou mais fundo, a amiga, a confidente, agora cúmplice involuntária. Sofia transformou a raiva em criação, um mural no bairro Alto, cicatrizes de amor, com silhuetas de mulheres entrelaçadas contra fundos de azulejos partidos. A inauguração, numa noite de chuva fina, atraiu multidões, ativistas, artistas, até o comissário, que murmurou um bem-feito relutante. Ana falou, voz firme, o preconceito corta, mas o amor cola os cacos. Sofia beijou-a ali, perante todos, e o aplauso foi um cor de fado esperançoso. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de independência, com jacarandás roxos tingindo as avenidas de Saldanha e o ar carregado do perfume de laranjeiras em blume no chiado. Ana sentia-o renascer na pele, os dias mais longos espelhando as noites em que ela e Sofia se perdiam em conversas até o sol nascer sobre o Tejo, traçando planos para um futuro que desafiava as correntes do conservadorismo. O caso de Évora fechara com pompa, as peças devolvidas ao Museu de Évora, manchetes no Diário de Notícias elogiando a inspetora lésbica que salvou o património, um título que vazara, mas que Ana abraçara como uma medalha.
No entanto, o pai não esquecera. As mensagens cessaram, substituídas por silêncios que pesavam mais que o tráfego na Ponte Vasco da Gama. A mãe enviava postais de Fátima com imagens da Virgem Branca e frases sublinhadas na Bíblia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ana respondia com fotos dela e Sofia em piqueniques no Parque Eduardo VII, legendas como amor em flor. Sofia, sempre a ponte, sugeria: escreve-lhe uma carta à moda antiga. Conta a nossa história como um conto de fadas português, com dragões e finais felizes. Ana tentou, numa tarde chuvosa em que o Arco da Vitória parecia chorar com ela. A carta, escrita em papel de caderno de Belém, fluía. Pai, lembra das noites em que me contava histórias de pescadores que amavam o mar apesar das tormentas? Sofia é o meu mar, vasto, imprevisível, mas casa. Enviou-a por correio, o selo de um galeão caravelho simbolizando explorações corajosas. A resposta veio uma semana depois, numa visita surpresa, o pai à porta do apartamento, chapéu na mão, olhos vermelhos. Li a tua carta no barco, Ana. Pensei no teu avô, que escondeu amores por medo da Inquisição. Não quero isso para ti. Abraçaram-se no limiar, ao quarto como um tangue inexperiente, e ele aceitou um chá de Sofia, elogiando o sabor à terra que lembrava Alcântara. Mas a traição de Maria fervera, transformando a amizade em cinzas. No quartel, Ana pediu nova parceira, um novato chamado Pedro, de Coimbra, com sotaque suave e paixão por livros de detetives. Inspetora, ouvi o burburinho. Se me permite, o amor é como Mondego, corre livre, não se doma. As patrulhas tornaram-se mais leves, conversas sobre fado de Coimbra e o futebol do académico, mas Ana sentia a falta da cumplicidade feminina. Maria aproximou-se uma noite, após um turno, num bar em Ducapesca com cheiro a peixe grelhado. Eu errei, Ana. O meu marido. Ele é de uma família evangélica, pressiona-me. Mas tu és família para mim. Lágrimas misturaram-se ao vinho branco de Bucelas e Ana perdoou, num abraço salgado. Traição dói, mas o arrependimento cura. Vamos devagar. Sofia florescia com o projeto do livro Mulheres de Portugal, Amores Invisíveis, uma tapeçaria de histórias desde as rainhas de Avisa lésbicas modernas em Porto. A editora, uma mulher que era de Braga, elogiava: tu capturas a saudade do que não foi dito. Elas viajaram a Porto para pesquisa, o comboio Alfa pendular cortando vinhedos do Douro como uma veia verde. No Porto, passearam pela Ribeira, mãos dadas sob os arcos góticos da Sé, comendo francesinhas picantes que faziam rir entre mordidas. Aqui, o vinho é tinto como o nosso sangue, disse Sofia, apontando para as caves da Grahams. Uma noite, num concerto de fado no Casa da Guitarra, uma cantora idosa dedicou-lhe estranha forma de vida e Ana chorou, o braço de Sofia um porto seguro. O conflito societal explodiu em maio, durante o Orgulho de Lisboa. A marcha, da Praça do Comércio ao Terreiro do Paço, era um rio de cores, bandeiras arco-íris, drag queens em saltos altos, famílias com crianças pintadas de glitter. Ana marchava de uniforme, símbolo de proteção institucional, Sofia ao lado com um cartaz: Amor não é crime, art. 13 da Constituição. Mas no meio da multidão, um grupo contra-manifestante, liderado por padres de periferia e famílias conservadoras de Loures, ergueu cartazes: Deus criou Adão e Eva, não Ana e Sofia. Gritos, empurrões, e de repente, um ovo arremessado acertou em Ana, o amarelo escorrendo pelo epaulete como baile. Aberração, berrou um homem de barba grisalha, rosto contorcido em ódio bíblico. O caos irrompeu, agentes da PSP intervieram, mas Ana, instinto policial ativado, algemou o agressor, ironicamente, um ex-colega reformado de Setúbal. Senhor, isto é incitamento à violência. Vá para a esquadra. A multidão aplaudiu, mas o pai dela, que assistia de longe, virou-se e partiu, o rosto uma máscara de decepção. Sofia limpou o ovo com um lenço, olhos flamejantes. Eles não vencem, Ana. Olha à tua volta, somos legionárias. A marcha continuou, com cantos de à portuguesa adaptada, contra o jugo da opressão, amamos livres. Na esquadra, o comissário esperava, furioso. Mendes, algemar um civil num evento?
Isso vai para os jornais. Mas a gravação viralizou Ana como heroína defendendo o direito à marcha. O público titubeou. Polícia lésbica protege orgulho contra ódio. O chefe recuou, promovendo-a informalmente. Bom trabalho. Mas mantém o perfil baixo. Ana saiu dali com o peito inchado, ligando para Sofia. Venci uma batalha. Agora, vamos celebrar com sardinha no mercado da Ribeira? Junho trouxe calmaria, mas o alto trunfo da traição veio de Maria. Descobriu-se que fora ela a vazar as fotos para o marido, num momento de fraqueza conjugal, ele ameaçava divorciar-se se não provasse lealdade à família tradicional. O confronto foi no mesmo bar de Ducapesca, sob chuva torrencial que batia nas janelas como acusações. Eu traí-te 2 vezes, Ana. Perdoa-me ou corta laços. Ana, coração partido como um azulejo rachado, escolheu o perdão relutante. Vai, Maria. Reconstrói a tua vida. Mas lembra, o amor não se mede em segredos. Maria chorou, prometendo terapia familiar e partiu para um curso em Faro. Sofia curou a ferida com uma viagem surpresa a Monsaraz, o Alentejo em flor, planícies de trigo ondulando como o mar interior. Plantaram uma oliveirinha num campo alugado, as mãos sujas de terra preta. Raízes para nós, disse Sofia, beijando a testa de Ana. Noite de estrelas, vinho de borba e conversas sobre futuro, adotar, talvez, ou um cãozinho de rua de Alfama. Com ou sem família, temos-nos. Julho aqueceu as ruas e o pai reapareceu, um jantar em Belém com bacalhau a gomos de sá e vinho de Carcavelos. Eu vi a marcha na TV, tu. Protegias todos. Talvez o meu orgulho seja o preconceito. Lágrimas fluíram e ele abraçou Sofia. Cuida da minha filha, rapariga. Um começo frágil, como o primeiro vinho verde. O verão de 2025 em Portugal era um incêndio lento, temperaturas que faziam o asfalto do Rossio ondular como miragens no deserto do Alentejo, e Ana, mesmo em folga, sentia o calor como uma metáfora da pressão acumulada. A promoção informal abrira portas. Liderava agora uma unidade antidiscriminação na PSP, uma iniciativa piloto inspirada nas recomendações da ILGA Europa, com treinamentos sobre direitos LGBT em escolas de Chelas e intervenções em bairros conservadores como Lumiar. Estás a mudar o sistema por dentro, elogiava Sofia, enquanto pintava no estúdio, o suor perlando a testa sob o ventilador que gemia como uma viola desafinada. Mas o passado teimava em assombrar. Maria, transferida para Faro após o escândalo, enviava mensagens esparsas: sinto a tua falta nas patrulhas. Aqui, o sol é impiedoso, mas ensina paciência. Ana respondia com fotos de Lisboa, o elétrico 28 subindo a colina de Graça, Sofia esboçando ao lado, mas o perdão era uma ferida que coçava. O verdadeiro clímax, porém, fermentava nas sombras da família. O primo do pai, um devoto de Fátima chamado António, organizador de retiros católicos em Leiria, descobrira a situação através de fofocas de Belém. Ele convenceu o pai a uma intervenção, marcando-a para um domingo na igreja de São Sebastião, em Setúbal, terra natal da mãe, com o mar assado como testemunha relutante. Ana soube por uma chamada tensa do pai: vem, filha. Pela tua salvação. O padre vai falar. O pânico subiu como a maré em Sesimbra. Pai, não é salvação, é amor. Eu vou, mas com Sofia. Ele hesitou, mas concordou, voz embargada. Sofia, ao ouvir, apertou os dentes. Vamos. Mostramos que o amor lésbico cabe na tua tradição. Partiram de carro, A2 cortando vinhedos de Moscatel, o rádio silenciado pelo peso do momento. Setúbal recebeu-as com o cheiro salgado de choco frito e o bulício do Porto de Troia. A igreja, um barroco austero com azulejos de santos mártires, fervilhava de fiéis, mulheres de mantilha, homens de fato domingueiro. O pai esperava na entrada, o rosto sulcado como cascos de sobreiro. Abraços awkward e Sofia ganhou um boa tarde formal. Dentro, o primo António pregava do púlpito, voz trovejante: o pecado da sodomia corrompe a família. Como Eva no Éden, elas caem. Olhares viraram-se para Ana, sussurros como serpentes.
O pai ergueu-se, a minha filha. Ela errou. Mas Deus perdoa. Ana não aguentou, levantou-se, voz e quando nas abóbadas. Deus? Ou o vosso medo, primo? Eu sirvo Portugal na polícia, protejo vidas, incluindo as vossas. O meu amor por Sofia não corrompe, enriquece. O caos explodiu, gritos de saia, herege, bancos rangendo, o padre a abençoar o ar como se exorcizasse demónios. Sofia puxou Ana pela mão, correndo para a rua, onde o sol de meio-dia cegava. O pai seguiu, ofegante. Ana, espera. Eu não queria isto. Pararam num café à beira-mar, mesas com guardanapos de renda e cheiro a arroz de marisco. Lágrimas fluíram, o pai confessou medos, de perder a filha para um mundo que ele não entendia, de falhar aos antepassados pescadores que rezavam o rosário antes de cada faina. Eu amo-te, mas o pecado. Sofia interveio, suave. Senhor Mendes, o pecado é o silêncio. Em Portugal, amamos com paixão, como Camões amou Dinamene, contra tempestades. Ele baixou a cabeça e algo se deu. Talvez tenhas razão, rapariga. Vamos devagar. De volta a Lisboa, o alívio misturou-se à exaustão. Ana chorou no ombro de Sofia, o Tejo ao fundo um espelho de emoções turbulentas. Quase perdi tudo. Sofia acalmou, perdeste fantasmas. Ganhaste verdade. Celebraram com um jantar no Time Out Market, provando petiscos de todo o país, alheira de caça do Minho, percebes do Algarve, brindando à resiliência portuguesa. Agosto trouxe o pico do calor e, com ele, a traição final de um aliado inesperado. O comissário Costa, pressionado por políticos de direita em eleições locais, vazou relatórios internos sobre preocupações éticas de Ana para um jornal de província. Manchete no Correio da Manhã: polícia quer distração ou dever? O escândalo rebentou, chamadas de ativistas, petições online com milhares de assinaturas de Porto Faro. Ana enfrentou uma comissão disciplinar no quartel, luzes fluorescentes impiedosas, rostos de colegas como júri de um auto de fé. Inspetora Mendes, o seu estilo de vida afeta a objetividade? Perguntou o presidente, um advogado de Coimbra. Ana ergueu o queixo, uniforme impecável, o meu amor não afeta factos. Resolvi 50 casos no ano passado, incluindo de Évora. O que afeta é o preconceito, e isso, senhores, é crime contra a Constituição. Sofia testemunhou por videochamada, voz firme. Ana é minha parceira, mas acima de tudo, uma heroína. O apoio dela cura as minhas inseguranças artísticas, imaginem o que cura na sociedade. A comissão absolveu-a, mas o dano estava feito. O comissário pediu demissão, murmurando tempos mudam. Maria, de Faro, ligou. Eu sabia do vazamento. Tentei avisar, mas... O meu marido descobriu tudo. Divorciamo-nos. Agora sou livre, como tu me ensinaste. Redenção amarga, mas real. Setembro refrescou com vindimas no Douro. Ana e Sofia colheram uvas em quintas familiares, mãos roxas de mosto, rindo sob o sol dourado. O pai juntou-se, ajudando com as tesouras, contando histórias de colheitas passadas. Talvez o vinho novo seja melhor que o velho, disse ele, brindando com um copo de Porto. Outubro, com folhas avermelhadas nos jardins de Belém, viu o lançamento do livro de Sofia, uma festa no Lisboa Factory, com fado ao vivo e azulejos reciclados como decoração. Ana discursou, este livro cura feridas, as minhas, as de Portugal. O pai aplaudiu da primeira fila, orgulhoso. Novembro pintou Lisboa de tons outonais, castanho das folhas no parque da cidade, cinzento das nuvens que prometiam chuva como lágrimas não choradas. Ana, agora subinspetora oficial da Unidade Antidiscriminação, sentia o peso da responsabilidade como uma capa de toureiro, elegante, mas exposta a cornadas. As sessões de formação em escolas secundárias da Amadora eram vitais, adolescentes com olhos curiosos, alguns com bandeiras arco-íris escondidas nas mochilas, outros com olhares enviesados de pais conservadores. O amor não tem género, explicava Ana, projetando slides com casais históricos portugueses, de poetisas renascentistas a casamentos iguais em 2010. É como o fado, universal, mesmo na dor.
Sofia, com o sucesso do livro, viajava para palestras em Coimbra e Faro, deixando o apartamento vazio de noites longas. Sinto a tua falta como o Porto sente o dor seco, confessava Ana em chamadas noturnas, o som da chuva batendo nas vidraças de chiado. Sofia ria, volto com histórias, e um colar de contas de vidro de Mursa, para te lembrar que sou tua âncora. O apoio dela era o Elixir, mensagens diárias com esboços rápidos, playlists de Marisa e Carminho para patrulhas solitárias. O pai evoluía devagar, como um vinho de cantar. Visitas semanais em Belém tornaram-se rotina, domingos com feijoada à transmontana, conversas sobre o Tejo que mudara com as cheias de 1967. Eu era rígido, filha. Como Salazar nos moldou. Ana partilhava vitórias da unidade, uma prisão por discurso de ódio em Loures, e ele sentia orgulho. Mas reza um pouco, por mim? Ela sorria, rezo pelo amor, pai. A traição residual veio de João, o agente tatuado. Numa festa de Natal antecipada no quartel, bêbado de aguardente de medronho, ele confrontou Ana, tu e a tua pintora. Roubam o nosso Portugal tradicional. Um murro voou, mas Pedro interveio, e João foi suspenso. Ana sentiu pena, ele é vítima do medo, como meu pai era. O incidente uniu a equipa até o novo comissário, uma mulher de Aveiro chamada Helena, elogiou. Força, Mendes. Mulheres como nós abrimos caminhos. Dezembro, com luzes de Natal piscando no chiado como estrelas caídas, trouxe o clímax emocional. O primo António, não satisfeito com a derrota em Setúbal, organizou uma manifestação em Rossio, pela família portuguesa, contra a agenda gay. Centenas compareceram, cartazes com cruzes e fotos manipuladas de casais LGBT como ameaça. Ana, de serviço, coordenou a segurança, coração apertado ao ver o pai hesitar na periferia da multidão. Sofia marchava com contra-manifestantes da ILGA, cartaz, amor cura ódio. O confronto escalou, projéteis voaram, garrafas, ovos, e um radical atingiu Sofia no ombro, rasgando a camisola. Sofia. Ana correu, algemando o agressor num frenesi protetor, o rádio crepitando ordens. Sofia, sangrando mas firme, sussurrou, estou bem. Luta por nós. A multidão dispersou, sirenes ouvando como fados de lamento, e nos noticiários, Ana era a imagem, polícia lésbica salvando a parceira do ódio. O pai, testemunha, ligou do hospital onde levaram Sofia para Pontos. Eu ia à manifestação. Mas vi-te. Salvar o amor. Desculpa, filha. Eu mudo. Lágrimas dele, primeiras que Ana ouvia em anos. Sofia, com curativo, abraçou-os. Bem-vindo à família, Sr. Mendes. Natal em Belém, mesa farta de rabanadas e bacalhau, o pai a erguer o copo, pelo amor que cura. Ano novo no Terreiro do Paço, fogos sobre o Tejo, Ana e Sofia beijando-se sob as estrelas, um mundo um pouco menos conservador. A cura completou-se na primavera seguinte, mas em dezembro de 2025, Ana sabia, o conflito explodira, mas o apoio de Sofia tecera as feridas em força. Portugal, com sua alma de fado e revolução, ensinava que o amor lésbico não era explosão, era renascimento.